Nesta semana, nós vamos continuar a refletir sobre o sentido da nossa existência e porque é que fomos batizados. E hoje, a esta resposta, e é a terceira razão, fomos batizados e existimos para ser discípulos de Jesus. Jesus dizia dizia São Marcos que Jesus, subindo a montanha, chamou a si aqueles que quis. E eles foram até ele. E quando os chamou, chamou-os para duas coisas. Em primeiro lugar, para ficarem com ele. Em segundo lugar, para os enviarem em missão. E vejam que esta dimensão de ficarem com ele é muito importante porque Jesus vai dizer isso muitas vezes. Por exemplo, com João e André, que João Batista, mostrando Jesus, diz: é ele o Cordeiro de Deus. E eles vão ter com eles e vão atrás de Jesus e Jesus pergunta-lhes: o que é que procurais? E quando eles dizem: Mestre, onde é que tu moras? O convite de Jesus é: vinde e vede. E eles foram e ficaram com ele. E vejam que existe sempre esta dimensão de seguir e de ficar perto de Jesus. E isto de ser discípulo é, em primeiro lugar, aquele que fica perto do Mestre, aquele que vai aprender com o Mestre. E vejam que nós existimos, nós fomos batizados para, de facto, aprendermos com Jesus. E vejam, Jesus o vai dizer, e no Evangelho de Mateus isso nos é dito de uma forma muito explícita. Jesus dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e abatidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus é aquele mestre que nos convida a ficar com ele para que nós possamos aprender com ele. Mas mais do que isso, não é uma aprendizagem simplesmente como se nós aprendêssemos de uma forma teórica uma série de lições, uma série de cantilenas que nós sabemos no final de cor. Este aprender com Jesus, sabem, é mais do que isso. É aprender a conhecer o seu caráter e tornarmos parecidos com ele. E vejam que aquilo que é interessante é que quando um casal, por exemplo, passam muitos anos, 50, 60 anos, alguns casais 60 anos, um com o outro, e mesmo antes, não é? E quando essa relação é uma relação forte, intensa e muito próxima, eles tornam-se parecidos um com o outro. Mesmo a jeitos de sorrir, de rir, as private joke, todas essas coisas, se tornam tão cúmplices, são tão parecidos uns com os outros, não é? E se consegue saber quem é casado com quem porque tem as mesmas manias, os mesmos tics, as mesmas private e todas essas coisas. E vejam que com Jesus trata-se da mesma coisa. Ficarmos com ele para quê? Para conhecermos o seu caráter, aprendermos a ter o seu caráter e ficarmos mesmo parecidos com eles. Mas mais ainda, tem uma outra questão, que é, e São Paulo dizia na carta aos Filipenses, no capítulo 2, dizia: tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. E vejam que aquilo que é interessante é quando nós ficamos muito perto de Jesus, nós tornamos parecidos com Ele, nós começamos a sentir como Ele, a olhar como Ele olhava, a falar como Ele falava, a sentir os mesmos sentimentos que Ele sentia, a ter as mesmas atitudes, os mesmos gestos, as mesmas palavras. Porquê? Porque esta aprendizagem se torna, sabem, tomar o mesmo ser, o mesmo caráter do outro. E vejam que foi isso que se passou com os discípulos. Quando o processo de Jesus, e quando Pedro seguiu Jesus, e estava na noite, enquanto Jesus era julgado, Pedro estava cá fora a aquecer-se, e houve uma mulher que disse: tu também és daqueles que seguem Jesus. E Pedro disse: eu? Não sou nada. E a mulher insiste e disse: és sim, senhor, porque tu até falas como ele. E vejam, o facto de vivermos com Jesus, o facto de nos tornarmos seus discípulos, o facto de aprendermos a ser com Jesus, deve trair-nos. Isto é, o facto de estarmos tão perto de Jesus, aprendermos os seus jeitos e trejeitos, aprendermos a sua maneira de ser, a sua maneira de sentir, a sua maneira de olhar, conhecendo e assumindo isso na nossa vida, as pessoas que nos veem viver devem descobri-lo na nossa vida, na nossa forma de estar. Como é que isso se faz? Olhem, tirando o tempo para estar com Jesus, para ficar com Jesus. Então convido-te, durante esta semana, privilegia isso, este tempo para estar com Jesus, este tempo para conhecer Jesus, para que a sua maneira de ser se encarne na tua maneira de viver e para que a tua maneira de viver possa trair-te, possa dizer quem tu és, discípulo de Jesus, configurado a Cristo. Santa Quaresma, força!